Olá, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma síntese do capítulo de hoje, que é o capítulo sobre histologia, tá? Histologia estuda os tecidos, né, dos seres vivos. Na histologia animal, nós temos como principais tecidos o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular, tá? Esse tecido epitelial, ele pode ser um tecido muito especial por suas duas classificações. Nós temos ele como revestimento e glandular. Então, o tecido epitelial de revestimento, ele possui suas células justapostas, muito próximas uma da outra, não é? Fazendo com que haja uma cobertura completa da estrutura. Já o tecido epitelial glandular é onde ficam as glândulas, tá? O formato do tecido epitelial de revestimento, ele pode ser de várias formas. Então, nós temos aqui na apostila de vocês, na página 58, o tipo das formas de revestimento. Temos pavimentoso, temos incubos e temos prismáticos. Então, são os tipos de revestimentos aí para os tecidos epiteliares, tá? Todos esses possuem locais característicos, tá? Locais onde cada um exerce aí melhor a sua função. Os pavimentosos, por exemplo, nós temos exemplos dos vasos sanguíneos, os cúbicos, nós estamos, um exemplo, são os néfrons, os túbulos renais. O prismático nós temos no intestino delgado, então são vários aí os locais onde você vai encontrar, tá? Tecido epitelial glandular, locais de eliminações de secreções. Então, onde tem esses locais de eliminação de secreção, nós temos o tecido glandular, tá? Podem ser glândulas exócrinas e endócrinas ou mistas. Aquelas exócrinas secretam para fora do corpo, endócrinas para dentro do corpo, e as mistas fazem os dois serviços, tá? As duas formas. Modo de eliminação das secreções. Nós temos merócrinas, somente as secreções são liberadas. Nós temos as holócrinas, que são as células integradas e secretam junto com a secreção, como as sebáceas também secretam células. Apócrinas, a secreção é liberada com parte do conteúdo celular. Um exemplo são as glândulas mamárias, que secretam também células, tá? Conteúdo celular, no caso, anticorpos. Números de células podem ser unicelulares e pluricelulares, esse estudo você já sabe, não é? Que aí a estrutura celular, lá no início a gente estuda. Agora, falando sobre o segundo tecido, é o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ele tem a função de preencher espaços, tá? Aonde conectar, preencher espaços em diferentes partes do corpo. Eles podem ser vascularizados, sem nervos ou com nervos, e também podem originar parte do nosso tecido epitelial, que no caso é a mesoderme. Vamos lá. Tecido conjuntivo propriamente dito. É uma das classificações para o tecido conjuntivo, tá? Esse tecido propriamente dito, ele possui características que vêm em relação à sua estrutura. Ele pode ser fibroso, tá? E também podem possuir três tipos. Então, são vários aí as estruturas que compõem o tecido conjuntivo propriamente dito. Pode ser elástico, colágeno, reticular, fibroblastos, macrófagos, plasmócitos, mastócitos, adipócitos. Então, são as células que compõem aí toda a estrutura fibrosa desse tecido conjuntivo, tá? Cada uma com uma função. Exemplo, colágeno. São resistentes à tração. Então, o colágeno, que nós temos também no tecido, né? Junto com o tecido da derme, nós temos aí essa observação. Tecido conjuntivo frouxo, que é o segundo tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo frouxo é presente em maior quantidade no nosso corpo. A quantidade de fibras é muito pequena, dessa forma ele ocupa espaços não preenchidos, onde você imagina que possa ter algum espaço no nosso corpo, né? Entre as estruturas nós temos aí o tecido conjuntivo frouxo e ele possui pequenas quantidades aí de fibras. Tecido conjuntivo denso. O denso ele tem duas propriedades. Ele pode ser o modelado, pode ser aquele que tem uma resistência, que tem uma forma, como os tendões, e pode ser o não modelado,
tá? As fibras não modeladas não possuem orientações e encontram-se na constituição da derme. Já os modelados podem constituir tendões e também ligamentos, tá? Reticular, que formam as fibras reticulares, permitindo aí o suporte às células sanguíneas. Adiposo, que formam aí o tecido adiposo, que é o tecido gorduroso, tá? São as células gordurosas do nosso corpo. Tecido cartilaginoso, função de dar resistência, função de formar também estruturas, como por exemplo a nossa orelha, não é? Então, nós temos aí no tecido cartilaginoso a situação da resistência e da formação de estruturas. Essas estruturas têm como características de sustentar o corpo, assim como revestir e também formar articulações, tá? São dois tipos de células que compõem o cartilaginoso, condroblastos e condrócitos. Eles são os adultos que ficam alojados em lacunas denominadas de condroblastos. Então, aí são nomes que você precisa ter um estudo maior, ter maior entrega para você realmente possuir o conhecimento, tá? Por ter uma consistência rígida, a nutrição desse tecido, que depende do tecido conjuntivo adjacente, é realizada de maneira lenta. Dessa forma, o metabolismo dos condrócitos é baixo, realizando principalmente a fermentação, tá? Existem 3 tipos de cartilagens, as hialina, as elásticas e as fibrosas. Hialina estão presentes no feto e na epífise dos ossos. Elastina está presente no pavilhão auricular, né? E a fibrosa formada no disco intervertebral. Então são aí locais importantes. Para o vídeo não ficar tão longo, nós temos aí assuntos sobre o tecido ósseo. Tecido ósseo, né, que tem aí as estruturas ósseas, a formação do osso, matriz óssea, tá? Os tipos de ossos, longo, largo, curto, e também vai seguindo tipo sanguíneo, tecido sanguíneo. No tecido sanguíneo, nós temos uma característica diferente. O tecido sanguíneo, ele é um tecido que apresenta um físico diferente, não é? Ele é líquido, né? Então, nós temos aí um tipo de tecido diferente dos demais, pois transporta diversas estruturas. Com essa característica de transportar diversas estruturas, ele está aí caracterizado como conjuntivo também. Então, o tecido sanguíneo, ele é conjuntivo, tá bom? É um tipo de tecido conjuntivo que atua realizando o transporte de diversas substâncias pelo organismo humano, tá? Então, nós temos no tecido sanguíneo plasma e nós temos os elementos figurados como hemácias e plaquetas. O plasma é a parte líquida do sangue, constituída por água, sais minerais, proteínas, vitaminas. Já os elementos figurados, né, as estruturas, nós temos as hemácias, que são a parte denominada eritrócitos. Os eritrócitos são os glóbulos vermelhos, tá? Que transportam o oxigênio através da hemoglobina. Tá? A presença dos leucócitos, que são as células brancas, glóbulos brancos, que fazem parte do nosso sistema imunológico também. Está sendo estudado aí nessa parte do tecido sanguíneo, tá bom? Tecido muscular, que vem aí com as estruturas, a origem do tecido muscular, tá? Tipos de tecido muscular, estriado cardíaco, estriado esquelético, contração muscular que acontece, a bomba de miosina e actina, que são 2 proteínas que fazem com que ocorra a contração muscular, tá? Para que ocorra a contração, o deslizamento dos miofilamentos de actina sobre miofilamentos de miosina ocorre a todo instante. Então, essas proteínas elas são contrárias. Assim, ocorre aí a liberação de energia através da adenosina trifosfato, que é o ATP. Tecido nervoso, que vem aí com característica das células nervosas, que são os neurônios, o estudo dos neurônios e a parte dos impulsos nervosos, não é? A todo o caminho que o impulso nervoso percorre até o final do axônio, não é? Para que haja sinapse nervosa, tá bom? Então fica aí para vocês. Esse é o estudo do nosso último capítulo de histologia, que nós vamos entrar ao vivo daqui a pouquinho, tá bom?